Quem leu a Batalha Horrenda, de Oliveiros e Ferrabras, não deve ignorar mais o que é uma contenda, vê uma luta tremenda, como se ganha a vitória, pode guardar em memória o combate mais horrível, parece até impossível, o passado desta história. Ferrabras era um gigante, de corpo descomunal, como nunca teve igual. Nos reinos do almirante, ele só era bastante para 5.000 guerreiros, 10 mil cavaleiros, morreram pelas mãos dele, e só tirou sangue nele a espada de Oliveiros. Oliveiros, aquele braço, não se cruzava em perigo, e nunca achou inimigo que lhe fizesse embaraço, aquele pulso de aço, mão que sempre foi temida, para as guerras escolhida, e por Deus abençoada, nunca desceu a espada, que não tirasse uma vida. Ferrabras como um leão, afrontava a própria morte, era a coluna mais forte, do almirante Balão, tinha nobre coração, e era civilizado, nas armas disciplinado, tinha força e energia, em toda parte que ia, mostrava ser ilustrado. Como também Oliveiros, no valor e na ação, Gui de Borgonha e Roldão, e os demais seus companheiros, desses 12 cavaleiros, um só não torcia o braço, um deles não dava um passo, que não achasse o perigo, espada do inimigo, para eles não tinha aço. Oliveiros e Ferrabras, que aspiravam um despeito, pegaram-se peito a peito, como dois leões vorazes, ali ninguém chegou mais. Foram os dois lutar sós. Ninguém ouvia uma voz, fogo das armas saía, e dos dois ninguém sabia, qual seria o mais feroz. Leiam com toda atenção a vida de Ferrabras, vejam como são iguais, ele, Oliveiros e Roldão, o almirante Balão, tinha nele tal fiança, dizia que toda a França se tornaria impotente, porque Ferrabras somente servia de segurança. Carlos Magno também, tinha 12 cavaleiros como outros iguais guerreiros, o mundo hoje não tem, nunca temeram alguém, segundo diz a história, tinham nas espadas a glória, nunca torceram perigo, nunca foram a inimigo, que não contassem vitória. No dia que Oliveiros deixou Ferrabras vencido, foi de novo acometido, por 10.000 turcos guerreiros. Ele e 4 cavaleiros que chegaram em seguida, a força turca prevista, prendeu todos os cavaleiros, porém só por Oliveiros, ficaram 3.000 sem vida. Não puderam resistir, os cavaleiros de França sem cavalo, espada e lança, sem ter com que se cobrir, veio a noite os confundir, com a negra escuridão, perderam de tudo a ação, foram presos os cavaleiros, levados prisioneiros, ao almirante Balão. Assim mesmo, se Oliveiros não tivesse desmontado, além disso desarmado, ele e todos os companheiros, se 2 ou 3 cavaleiros os tivessem socorrido, com boas armas os munido, o combate iria avante, o povo do almirante não os teria prendido. Porém a luta era horrenda, e os cavaleiros poucos, e os turcos como uns loucos, davam batalha tremenda. Naquela infeliz contenda, Oliveiros tropeçou, num cadáver que encontrou, quando 10 turcos chegaram, as mãos para trás lhe amarraram, ele sem ação ficou. Os turcos esfaimados pelo sangue de Oliveiros, vendo os 5 cavaleiros, em seu poder escoltados, seriam recompensados. Por aquela heróica ação, julgavam paga a prisão, do herói rei dos guerreiros, o maior dos cavaleiros, do almirante Balão. E seguiram os cavaleiros, cruelmente maltratados, levando os olhos tapados, o grande e nobre Oliveiros, os outros prisioneiros, com mãos atadas atrás, correndo a tudo e a mais, ao almirante Balão, para vingar a prisão de seu filho Ferrabras. E aquela multidão, levando os prisioneiros, entregou os cavaleiros ao almirante Balão, ele lá como um leão, em desesperos fatais, igualmente ao Satanás,
no dia que o céu perdeu, disse: desses quem venceu o meu filho Ferrabras? Disse um dos exaltados, examinando primeiro: é aquele cavaleiro, que traz os olhos vendados, estes 5 acelerados, é custoso se os vencer, é escusado dizer, da forma que eles lutaram, e 10.000 vidas custaram, para poder se os prender. O rei fez uma mudança, perguntou a Oliveiros, se eles eram cavaleiros, dos 12 pares de França. Oliveiros sem tardança, disse: nós somos soldados, muito pouco exercitados, somos todos de Lorena, para a primeira contenda, agora fomos chamados. Ordenou o almirante, que para o campo os levassem, e todos 5 matassem, por um meio agonizante. Ali lhe disse burlante: meus planos não são capazes, creio que vós lucráveis mais, mandar por 2 mensageiros, trocar estes cavaleiros, por teu filho Ferrabras. O almirante Balão achou bom o parecer, deu ordem a recolher os cavaleiros à prisão, num cárcere de escuridão, onde matavam os tiranos, os turcos, bárbaros profanos, puseram-nos na enxovia, onde o curso de um dia parecia 10.000 anos. Esse cárcere agonizante, prisão asquerosa e fria, encostada à moradia da filha do almirante, cuja alma interessante dava ao mundo uma esperança, conservava na lembrança ideia pura e risonha, amava a Guy de Borgonha, um cavaleiro de França. Amava ela um vassalo do imperador francês, que, vendo-o a primeira vez, não pôde deixar de amá-lo. Quando ele entrou a cavalo em Roma numa corrida, deixou-a surpreendida. O toque de uma paixão deu a ele o coração, arriscando a própria vida. Floripes não conhecia como o amor tem poder, logo ali pôde saber quanto ele tem energia, sendo ela da Turquia. Seu pai era um rei pagão, não tinha religião, era um perigo profundo, por todo o ouro do mundo, não dava ela a um cristão. Oliveiros recolhido, naquele horrível tormento, o seu maior sofrimento, era o corpo estar ferido, ele exclamava sentido: meu Deus, olhai para mim. Não devo viver assim, de lá da eternidade, mandai com mais brevidade, a morte trazer meu fim. Antes tivesse eu morrido, pela mão de Ferrabras, o guerreiro mais capaz, dos que a Turquia tem tido, outro igual não foi nascido, se nasceu não foi criado, guerreiro nobre e honrado, espada que vale um porto, se ele tivesse me morto eu estava mais consolado. Floripes então pôde ouvir Oliveiros exclamar, desceu e foi indagar, quem estava a se concluir, diz Brutamonte a sorrir. Aqueles são uns dos tais do povo de Satanás, que tanto nos ofendeu, está até o que venceu, o vosso irmão Ferrabras. Abre a porta da prisão, disse ela ao carcereiro, quero ver o cavaleiro, que faz essa exclamação. Disse Brutamonte, não, isso eu não posso fazer, sob pena de morrer, teu pai me recomendou, pessoalmente ordenou, não deixar alguém os ver. Abre essa porta, vilão. Floripes lhe replicou. Quando o turco se abaixou, para abrir o alçapão, ela meteu-lhe um bastão, deixou-o morto na terra, dizendo: nesse se encerra, um de mau plano formado, matei um dos desgraçados, que vinha me fazer guerra. Tudo assustado ficou, daquela ação que ela fez, e ela por sua vez, daquilo não se alterou, com toda a calma falou, a todos prisioneiros perguntou a Oliveiros quem era que estava ali, um deles lhe disse, aqui, somos 5 cavaleiros. Ela com fala bem mansa perguntou a Oliveiros, quem são esses cavaleiros? Somos dos pares de França, que estamos sem esperança, de sair desta prisão. Ela perguntou então, de vós quem batalha deu, e nessa luta venceu a Ferrabras meu irmão?
Fui eu, lhe disse Oliveiros, numa batalha leal, que tendo sangue real fiz como os nobres guerreiros, o hoste dos cavaleiros, quis fazer de mim pagão, eu sem vileza e traição, lutei e ele foi vencido, e hoje está convertido, batizou-se, e é cristão. Floripes então perguntou, como quem se interessava se Gui de Borgonha estava, disse Oliveiros, ficou. Ali ela confessou, a sua grande paixão disse, meu pai é pagão, se souber vai castigar-me, vocês poderão levar-me para a terra de cristão? Disse Oliveiros, Senhora, pelas graças recebidas, nós arriscamos as vidas, vos servimos a toda hora, manda-nos soltar agora, e dê com que nos armar, pode nos acompanhar, descansai o coração, que o almirante Balão, vê-la e não pode a tomar. Floripes então disse ali, eu os ponho em liberdade, venho soltá-los mais tarde, esperem por mim aí, eu me retiro daqui, pode alguém me ouvir falando, eu aqui me demorando, pode alguém desconfiar, de noite venho os tirar, fiquem aqui esperando. Ficou em ânsia Oliveiros, mas à noite ela voltou, com uma corda tirou, todos 5 cavaleiros, todos os prisioneiros foram por ela levados, cearam e foram curados, de boas armas munidos, todos 5 prevenidos, para se fossem atacados. Floripes comunicou, a sua velha criada, a velha ficou zangada, na mesma hora jurou, Floripes a empurrou, de uma alta janela ficando livre daquela, onde o mal podia vir, depois da velha cair, embaixo enterraram ela. O almirante Balão ordenou que 15 reis fossem todos de uma vez ao imperador cristão, e disse, digam-lhe então, que eu mando lhe dizer, que ele mande trazer, meu filho que ele tem lá, que eu lhe mando de cá, os que tenho em meu poder. E se não quiser fazer, o que lhe mando pedir, ao seu reino, eu hei de ir, com meu exército e poder, e ele então há de ter, uma morte rigorosa, uma sentença penosa, ele tem de experimentar, ou faça a fim de escapar, a fuga mais vergonhosa. Nesse mesmo dia, Carlos Magno chamou 7 pares e os mandou, com uma embaixada à Turquia, na embaixada dizia, vocês digam ao Balão, que trate de ser cristão, e mande meus cavaleiros que não quero meus guerreiros presos em poder de pagão. Esses 15 reis guerreiros, vassalos do almirante, já de águas mortas distante, encontraram os cavaleiros, insultaram os mensageiros do imperador cristão, perguntando, onde é que vão? Que vão ver por esta estrada? Diz Roldão, levo embaixada ao almirante Balão. Não podemos acreditar, disseram os embaixadores. Vocês são saltadores? E querem se disfarçar. Nós havemos de os levar ao almirante Balão, que numa escura prisão há de os mandar encerrar. Então pode se aprontar, gritou-lhe logo Roldão. Isso Roldão proferiu, e puxou pela espada, e deu-lhe uma cutilada, que até aos peitos partiu, outro rei turco acudiu, e ele não o torceu, todos os golpes que deu, foram bem aproveitados, 14 foram lascados, escapou um que correu. Atrás desse que correu, foi Ricarte o perseguindo, o turco se escapulindo, pelo mato se escondeu, nas montanhas se meteu, ganhou uma solidão, serviu-se da escuridão, da noite que o protegia, para contar o que havia, ao almirante Balão. Quando Ricarte voltou, disse um dos cavaleiros, não temos aventureiros, que no campo se matou, receio o que escapou, pela colina do monte, que hoje mesmo vá e conte, ao almirante Balão, e seja essa a razão, de não passarmos a ponte. Ali respondeu Roldão, ora, por que não se passa? Vocês verão a desgraça que eu faço na guarnição, o almirante Balão, bote os soldados que tem,
porque eu juro também, ficar a terra arrasada, ele dá-me a embaixada, ou sua cabeça vem. Ali todos se montaram, armados heroicamente, levando como presente, as cabeças que tiraram em seus alforjes botaram não deram satisfação, seguiu na frente Roldão, a pessoa encarregada de entregar a embaixada ao almirante Balão. Ali havia uma ponte, a de Mantibou chamada, o rio não dava entrada, por fora existia um monte, de uma altura sem desconto, como outro não havia. E na ponte era vigia, um descomunal gigante, de quem só o almirante a ponte confiaria. Existe um portão enorme, com 3 arcos de ouro puro, e quem o faz mais seguro, é um gigante disforme, de um aspecto desconforme, um gesto repugnante, e musculoso e possante, são brutas suas maneiras, é quem defende as fronteiras, das terras do almirante. Disse Roldão, vou falar a ver se ele abre um pouquinho, se eu entrar faço o caminho que tudo pode passar, se ele quiser cobrar, a quantia estipulada depois de eu ter a entrada eu digo, ó bruto, eu trago aqui teu tributo, na bainha da espada. Disse o duque de Nemé, paciência meu amigo, deixa a empresa comigo, não desespere da fé, eu sei isso como é, e devemos nos conter, também precisa saber, que a pessoa alguma agrada, dar uma grande pancada, e outra igual receber. Deixem, eu sigo na frente, então direi ao gigante que vamos ao almirante levar-lhe um rico presente, e uma embaixada urgente ao almirante Balão, e ele vendo esta razão, talvez nos deixe passar, assim podemos chegar, sem precisar de questão. Bateu o duque, chamou pelo nome do gigante, e esse no mesmo instante na porta se apresentou, abriu um postigo, olhou, viu tudo de espada e lança, o duque com fala mansa disse, queremos entrada pois levamos embaixada do imperador de França. Disse Galafre, precisa pagar tributo de entrada, uma soma exagerada só passa quando indeniza, e antes de entrar avisa, ao almirante Balão, ver se ele consente ou não, que lhe leve a embaixada, ou se posso dar entrada, a um embaixador cristão. Disse o duque, tem razão, porém nós somos decentes, levamos ricos presentes, ao almirante Balão, deixe passar-nos então, nós e tudo nosso em paz, o comboio que vem atrás, nós vamos logo na frente procurar onde aposente, nós e nossos animais. Disse Galafre, há de dar 3 arcos de ouro maciço, sem haver abate nisso, aqui mesmo há de entregar. Disse o duque, hei de pagar, ainda sendo 9, ou 10. Disse o gigante, tu és, um destemido vassalo, mas por cada pé de cavalo, hás de pagar 100.000 réis. Todo cristão que aqui passa, o que não quiser morrer é obrigado a trazer 100 pares de cães de caça, e tudo de boa raça, que sejam bem amestrados, 30 arcos bem lavrados, de pedras especiais, tudo isso quem vem traz, do contrário é devorado. É a quantia exigida, de quem aqui quer passar, é obrigado a pagar, do contrário perde a vida, a pessoa é concluída, em cima daquele monte um gancho sobre uma fronte, eu mandarei enfiar, depois mando-o pendurar, nas ameias desta ponte. Disse o duque. Sim, senhor, eu e os meus companheiros, somos 7 cavaleiros, de muito alto valor, e o nosso imperador, nos mandou em comissão, ao almirante Balão, uma embaixada levar, nos ordenou a pagar, o que fosse de razão. Nosso comboio há de vir, chegando deixe-o passar, depois hei de lhe pagar o que o senhor exigir, queremos que o deixe ir, às tendas do almirante, pois um presente importante a ele vamos levar, havemos de lhe pagar, de nós, dele e assim por diante. Galafre os deixou passar, e todos 7 partiram, pela estrada seguiram sem nada os incomodar, estava um a olhar,
mas quieto, a sangue frio, Roldão sem mais desafio, lançando mão da espada, partiu-o com uma cutilada, botou o morto no rio. Os cavaleiros chegaram, já de meia-noite em diante, a hora que o almirante já tinha se agasalhado, tinha há pouco se deitado, não quis se levantar mais, disse consigo: é capaz, de Carlos Magno mandar, seus cavaleiros buscar, e me trazer Ferrabras. O almirante Balão, tinha há pouco se deitado, soube que tinha chegado, na corte um povo cristão, disse o almirante então: não devo me vexar mais, são homens especiais, que vêm como mensageiros, ver se eu dou os cavaleiros, por meu filho Ferrabras. Ordenou que agasalhasse muito bem os cavaleiros, veja que aos mensageiros coisa alguma faltasse, depois que tudo ceasse desse-lhe cama decente, pois encarecidamente ordenava que os tratasse, e que tudo ali achasse, a noite muito excelente. O mestre-sala os botou, cada um num aposento, e todo aquele armamento o mestre-sala guardou, nenhum deles se lembrou, que o rei podia chegar, e ao almirante contar, todos os fatos passados, mas estavam enfadados, só pensaram em se deitar. Não foram agasalhados, todos 7 mensageiros, porém todos cavaleiros, um dos outros separados, todos 7 desarmados, nenhum com arma ficou, de madrugada chegou, o rei que tinha escapado contando muito cansado, tudo quanto se passou. E disse: esses desgraçados que aos 14 reis mataram, são uns que há pouco chegaram, estão aqui agasalhados, vinham ontem aglomerados, nos agrediram em caminho, momento ingrato e mesquinho, tudo nos fechou os portos, ficaram 14 mortos, só eu escapei sozinho. Ali logo o almirante quase morre de paixão, lançou logo maldição, em Mafoma e Tarvagante acudiu no mesmo instante, o mestre-sala falou, brandamente o animou, e lhe disse: Sua Alteza, eu tenho toda a certeza, Mafoma não vos deixou. Apolim e Tarvagante, 2 deuses teus protetores, os quais recebem favores de vós a qualquer instante, Mafoma é um deus constante, protege os reis anciãos, trata os reis por seus irmãos, deixou teu povo morrer, porém mandou-te dizer: tens inimigos nas mãos. Ide descansar lá dentro, afrontarei os perigos, prenderei teus inimigos, ainda que fossem 100 eles já dormem, eu entro, amarrarei um por um, isso é fato comum, ninguém não deve estranhar, eu sozinho posso entrar, não deixo solto nenhum. Disse aquilo e foi saindo e foi logo aos mensageiros, amarrou os cavaleiros que estavam todos dormindo, o mestre-sala, sorrindo, foi dizer ao almirante: Senhor, nesse mesmo instante prendi todos os cavaleiros, deixei os prisioneiros, fiz um serviço importante. Foram os pares amarrados quando no salão dormiam, inocentes não sabiam que ali seriam algemados, de manhã foram levados ao almirante Balão, que perguntou a Roldão e aos outros mensageiros, se eles eram cavaleiros, do imperador cristão. Ali Roldão respondeu: se ainda não conhecia o carrasco da Turquia, olhe bem que sou eu, braço que nunca torceu, milhões de turcos armados, grandes guerreiros falados, vassalos teus escolhidos, por mim já foram abatidos, estão no livro dos finados. E venho em comissão, de meu tio imperador, que manda dizer ao Senhor, que se fizesse cristão, do contrário, em sua mão havia de se acabar, ele havia de o botar, deixando o exemplo ou mostra, o Senhor dê-me a resposta, que é necessário levar. Eis aí, caro senhor, disse animado Roldão, o almirante Balão, ficou ardendo em furor, com aspecto aterrador, chamou seus subordinados, mandou que fossem queimados, todos 7 mensageiros, com os 5 cavaleiros que já estavam encarcerados.
Quando a notícia chegou aos ouvidos da princesa, ela com essa surpresa meia hora não falou, por Oliveiros chamou, e lhe disse: Se disponha, minha aflição é medonha, só vós podeis me valer, antes me deixes morrer, e salve a Gui de Borgonha. Vou ver se meu pai me dá-los, disse ela, vou pedir, se nada lá conseguir vocês vão daqui tomá-los, tem boas armas e cavalos, vocês fiquem prevenidos, olhem que estamos metidos, aonde qualquer não vai, e o povo de meu pai são turcos muito atrevidos. Saiu e foi ao balão, chorando porém fingida, muito queixosa e sentida, pelo seu querido irmão, entrou pela multidão, falando com arrogância, sem apresentar mudança, perguntou quem eram aqueles, e indagou, serão eles os cavaleiros de França? No mesmo instante Oliveiros, deu pressa a tudo se armar, e no campo não deixar matarem os cavaleiros, Floripes em desesperos, sobre uma cadeira cai, num terno pranto se esvai, e disse ao grande Oliveiros, resgatem seus companheiros, ainda que matem meu pai. Respondeu o almirante, estes malditos que vês, mataram 14 reis, ontem à tarde num instante, uma morte agonizante. Também hoje hei de lhe dar, hei de mandá-los matar, no campo bem cruelmente, a morte de minha gente, agora há de se vingar. Disse a princesa, é verdade, deve levá-los amarrados, matá-los todos queimados, com a maior crueldade, porém já é muito tarde, meu pai precisa comer, primeiro mande dizer, a todos nossos parentes, porque ficarão contentes, vendo-os no campo morrer. Me entregue os prisioneiros, eu levo esses condenados, destes amaldiçoados serei um dos carcereiros, estes 7 carniceiros, hei de ajudar a matá-los, com as próprias mãos queimá-los, para vingar meu irmão. O almirante Balão lhe disse, pode levá-los. Disse-lhe ali Sortibão, Senhor, adverte bem, porque na mulher contém um armazém de traição, e deves ter precaução, anda seguro e direito, muitas mulheres têm feito, os homens se arrependerem, e só chegam a conhecerem, quando não podem dar jeito. Floripes enfureceu, disse ali a Sortibão, por teu falso coração, vens tu calcular o meu, falso pode ser o teu, onde não há sentimento, porém marques o momento, um dia hei de me vingar, e tu hás de me pagar, este teu atrevimento. E ordenou aos soldados levarem os prisioneiros, disse ali aos cavaleiros, levantem-se desgraçados. E lá a seguiram algemados, na frente ela indo atrás, e disse aos oficiais, faz favor tudo voltar, mandou os presos trancar na câmara de Ferrabras. Como ficou Oliveiros, quando chegou no salão, vendo o algemado Roldão, e os outros cavaleiros, disse aos outros companheiros, não façam por ter demora, olhe que estamos na hora, soltamos nossos irmãos. Quebraram os ferros as mãos, deitaram os pedaços fora. Foi entrando Lucrafé, primo e noivo da princesa, como foi sua surpresa, vendo o duque de Nemé, que se firmando num pé aproveitou bem a hora, o turco quis ir embora, deu-lhe o duque tal pancada, com o copo da espada, tirou-lhe a cabeça fora. Floripes admirada disse, por teu evangelho, eu nunca julguei que velho, desse tão grande pancada. O duque disse, isso é nada, muito mais já tenho feito, eu pegando um turco a jeito, não me faltando a espada, lasco de uma cutilada, da cabeça até o peito. Disse Floripes, vou ver, pela corte o que é que há, vendo alguma coisa lá, eu volto e venho dizer, então vocês devem ter, muito grande precaução, direi a meu pai então que almoce, eu estou indisposta, devido àquela resposta, que sofri de Sortibão. Deixo de mencionar, casos pouco interessantes,
tornam-se muito maçantes, não convém os relatar, tanto o espaço não dá, para tudo que passou-se contarei como tomou-se, a ponte de meio a meio, como Carlos Magno veio, e Floripes casou-se. Na hora da refeição tudo ali se descuidou, Oliveiros enfrentou, o almirante Balão, esse quando viu Roldão, viu que a vida estava cara, a salvação era rara, saltou de uma das varandas, chegaria em 2 bandas, se um turco não o apara. Veio um rei dos mais valentes, a Roldão com uma espada, Roldão de uma cutilada, o partiu até os dentes, vieram mais 2 parentes, partiram na mesma hora, Roldão ali sem demora lhe disse, Turco, conheça. Deu-lhe um golpe na cabeça, tirou-lhe o pescoço fora. Investiam os cavaleiros as forças do almirante, Roldão e Ricarte adiante, na retaguarda Oliveiros, Geraldo e os companheiros, matavam sem piedade, os turcos em quantidade, partiam aos pares de França, já não restava esperança, todo esforço era debalde. Voltaram os cavaleiros, da torre conta tomaram, os turcos ali os cercaram, julgando os prisioneiros Roldão, Ricarte e Oliveiros, Gui de Borgonha e Geraldo, cada qual bem preparado diziam aos seus companheiros, para 12 cavaleiros, não vemos exército armado. Um dia faltou comida, às damas e aos cavaleiros, Roldão disse a Oliveiros, perdi amor à vida, tenho uma dama caída, e outra já desmaiada, lançarei mão da espada, e sairei nesse instante, à tenda do almirante, hoje é por mim atacada. E saíram os cavaleiros, ficou na torre um somente, então seguiam na frente, Tietre e Oliveiros, viram uns turcos que, ligeiros, já corriam muito adiante, era um comboio distante, que vinha com mantimento, vinham trazer alimento, ao povo do almirante. Os pares ali avançaram, servindo-se das espadas, 12 azêmolas carregadas, dos inimigos tomaram, mais de 1000 turcos mataram, numa batalha medonha, como não há quem suponha, que houvesse tal mortandade, por uma casualidade, prenderam Gui de Borgonha. O almirante Balão mandou que o algemasse, de manhã o enforcasse, perante a população, traspassavam o coração, ver Floripes tão formosa, aos pés dos pares chorosa, disse, ó Roldão valoroso, vai resgatar meu esposo, de uma morte tão penosa. Foram 8 cavaleiros, Roldão foi na dianteira, Pozim numa costaneira, na retaguarda Oliveiros, com 18.000 guerreiros, o preso vinha escoltado, porém Roldão e Ricardo, entre os maiores perigos, tomaram-no dos inimigos, antes de ser enforcado. Os pares nessa agonia, já quase sem esperança, e Carlos Magno em França de nada disso sabia, disse Oliveiros que ia, a Carlos Magno avisar, para o auxiliar, naquele grande perigo, disse o duque, meu amigo, eu irei em seu lugar. Ricardo por derradeiro, disse aos outros, eu vou sozinho, se morrer deixo um filhinho, que há de ser bom cavaleiro, se eu morrer morre um guerreiro, não tenho que admirar, não morrendo hei de chegar, o almirante se apronte. Disse Roldão, mas a ponte, como tu hás de passar? Disse Ricardo, parece, que no horror mais profundo, ao homem no meio do mundo, Deus em pessoa aparece, sobe a morte, a vida desce, e ali não há quem vá, fiquem descansados cá embora o perigo encontre porém passo pela ponte, ou fica o cadáver lá. De madrugada saiu em bom cavalo montado, com lança e espada armado, dos outros se despediu, um exército turco o viu, e tomou-lhe logo à frente, mas o guerreiro valente, ali não teve receio, e do exército que veio quase que não fica gente. Antes a ponte chegar desceu Ricardo a um baixio, e viu nas águas do rio, um viadinho passar, ele ali pôs-se a pensar, que o viado fosse alguém, disse consigo,
Não tem, sem ser Deus quem tanto faça, e como o veado passa, eu vou e passo também. E ali se preparou, a Deus entregando a alma, entrando com toda calma, o rio atravessou, o Galafre de fora olhou, disse muito admirado, creio que aquele danado, não é francês nem é mouro, tem o diabo no couro, ou é um ente encantado. Ricardo então avançou, quando muito tinha andado viu o cavalo suado, numa sombra se apiou, o rei Clarião chegou, e lhe disse, cavaleiro, você está prisioneiro. Foi logo o ameaçando, Ricardo disse se armando, havemos de ver primeiro. E metendo-lhe a espada por sobre o ombro direito, que lascou-o até o peito, com uma só cutilada, a força vinha atrasada, Ricardo pôde se armar, e tratou de se montar, no cavalo que o rei vinha, que todos sinais bons tinha, e corria sem cansar. 23 léguas tirou, nessa jornada que ia, quando foi no outro dia, a Carlos Magno chegou, e esse de alegre chorou, pois já estava em desespero, pensando nos cavaleiros, que de uma só vez perdeu, quando Ricardo lhe deu notícia dos companheiros. Carlos Magno reuniu os grandes de sua corte, e naquela mesma noite o plano se decidiu, ali logo se preveniu, que seguisse o batalhão, tinha grande precisão, de pela manhã partir precisava destruir, o almirante Balão. Disse Ricardo. Convém, de madrugada partir, para amanhã ir dormir, perto de um ponto que tem, onde não chega ninguém, que não seja devorado, e por ali é trancado, o reino do almirante, o vigia é um gigante, que parece endiabrado. Disse Carlos Magno então, não se acha outro lugar, onde se possa passar? Ricardo respondeu, não. O rio é como um vulcão, reto como um horizonte, está do lado oposto o monte, que forma uma serrania, só se pode ir à Turquia se for por aquela ponte. Carlos Magno perguntou, o que havemos de fazer para poder obter? Ricardo ali explicou, disse a Carlos Magno, eu vou, com 3 ou 4 na frente iremos fingidamente, se o gigante abrir a porta, nós metemos-lhe a derrota, e passará toda a gente. Ricardo foi e bateu, chamando pelo gigante, esse no mesmo instante armado lhe apareceu, olhou-o, mas não conheceu, perguntou-lhe o que queria, disse Ricardo que ia ao almirante Balão, fazer uma transação, com as joias que trazia. Pode entrar, mostre o que tem, disse a Ricardo o gigante, o duque Rigner e Nante, de lado entraram também, disse Galafre. Convém, sua capa ser tirada, há de ser examinada, a sua mercadoria. Ricardo ali sem porfia, meteu logo mão à espada. O gigante ali ergueu a acha com que estava armado deitando um golpe em Ricardo, mas esse o corpo torceu, tanto que a acha bateu, numa pedra e nela entrou, Carlos Magno chegou, nantes o portão abriu, o exército investiu, a ponte então se tomou. Depois da ponte invadida, morto Galafre o gigante deram parte ao almirante da desgraça sucedida, praguejando a própria vida, mandou a força atacar, e a torre derrubar, e matar os cavaleiros, antes que seus companheiros fossem aos pares se juntar. Os turcos iam subindo, mas as damas preparadas, atiravam-lhe pedradas, iam 10, 12 caindo, por mais que viesse vindo, chegava ali e morria, assim ninguém resistia. Resolveram se afastar, para não ver-se acabar, o exército da Turquia. A ordem assim foi cumprida, a torre foi atacada, não foi um turco à escada, que lá não deixasse a vida, parte da torre caída, um oitão já como um facho, mas pedras, tijolos e tacho, tudo que as damas achavam, sobre os turcos atiravam, matavam os que estavam embaixo. Ali disse ao almirante um soldado que chegava que Carlos Magno já estava, menos de légua distante, disse à praça nesse instante,
deixei a vila vencida, cruelmente destruída, pois os franceses onde vão, só com a sombra da mão, arrancam a alma e a vida. Nisso saiu Sortibão, com 10.000 homens armados. Ao chegar foram atacados, todo esforço foi em vão. O almirante Balão mandou o rei Argolante, depois mandou mais Burlante, mas nada se aproveitou. Carlos Magno atacou, foi-se tudo num instante. O almirante Balão, com os instintos de monstro, montou-se e foi ao encontro do imperador cristão, rugindo como um leão, disse: ó velho imperador, hoje estás quase senhor de minha força e poder, vem comigo te bater, ver quem será vencedor. O sangue o campo tomava, provocando piedade e força em grande quantidade. De toda parte chegava, o almirante gritava aos turcos que resistissem, com toda a força investissem, mostrassem que eram guerreiros, para que os cavaleiros com os outros não se unissem. Os cavaleiros cercados, viram outra força que vinha. Carlos Magno já tinha perdido muitos soldados, saíram 10 bem armados, entre os turcos se meteram, partes dos turcos correram, com a presença dos pares, todos aqueles lugares, de corpos mortos se encheram. O almirante Balão, desesperado investiu, como uma fera partiu, a um cavaleiro cristão, com toda disposição, peito a peito o enfrentou, o cristão se desviou, e se livrou da espada, mas aquela cutilada, o cavalo lhe matou. Sem atender mais alguém, o cavaleiro em flagrante investiu o almirante, matou o dele também, com orgulhoso desdém o rei turco enfureceu, um cristão o conheceu, e disse, é o almirante, e naquele mesmo instante, o cavaleiro o prendeu. O almirante Balão, vendo-se ali indefeso, foi obrigado a ir preso, ao imperador cristão, esse, com bom coração, como amigo recebeu, pedindo-lhe esclareceu, que aos ídolos não adorasse, disse-lhe que se batizasse, que entregava-lhe o que era seu. Ali chegou Ferrabras, aos seus pés se ajoelhou, banhado em pranto o rogou, não adorar ídolo mais, dizendo é o Satanás, que vive o perseguindo, meu pai que está se iludindo, quando o Eterno o chamar, o Senhor há de chorar, o demônio entra sorrindo. Se meu pai fosse cristão, como Carlos Magno é, se lutasse pela fé, tivesse religião, não indo contra a razão, como um rei cristão não vai, pois da lei de Deus não sai, se em Deus tivesse esperança, nem 10.000 pares de França, não venceriam meu pai. Ó meu pai, o Senhor tendo um grande exército valente e 12 homens somente resistiu-os combatendo, Galafre, um gigante horrendo que em guerra tinha arte, todo mundo viu Ricarte que ninguém pôde pegá-lo, e atravessou a cavalo o rio de parte a parte. Por rogos de Ferrabras, o almirante Balão prometeu de ser cristão, porém depois não quis mais, era a crença de seus pais, não quis deixá-la por nada, um murro de mão fechada, no arcebispo ele deu, nas pontas dos pés se ergueu, cuspiu na pia sagrada. O filho ainda quis salvá-lo, mas o pai era um horror, tanto que o imperador mandou no campo matá-lo, depois mandou sepultá-lo, com honra de soberano, ele era o ímpio profano, mas Deus que o castigasse, porém devia enterrar-se, porque também era humano. Agora vamos tratar Floripes como ficou, quando da torre avistou, Carlos Magno marchar, quando foi a visitar, e dar-lhe agradecimento com grande contentamento Floripes o abraçou, Carlos Magno ali marcou, o dia do casamento.
Carlos Magno mandou que o arcebispo aprontasse tudo quanto precisasse. O arcebispo aprontou, Floripe se batizou, no mesmo dia casou como tinham projetado, de uma luta agonizante no reino do almirante ficou tudo descansado. Ficou a Turquia em paz, a guerra se concluiu, Carlos Magno dividiu o reino em partes iguais, deu metade a Ferrabras, com toda a legalidade, ele de boa vontade, com isso se conformou, Gui de Borgonha ficou, com a mesma quantidade. Disse a Gui e a Ferrabras: qualquer de vocês é dono, fiquem regendo esse trono, não façam coisa demais, façam governos legais, eu hoje tenho de partir. Cuidou em se despedir, levantou o estandarte, viu-se ali de parte a parte, gente gemer e cair. Floripe soluçando a Carlos Magno abraçou, uma dama desmaiou, e caiu-lhe aos pés chorando, Carlos Magno os consolando, porém de nada servia, porque todos na Turquia, botaram nos corações, de Carlos Magno as ações, a todo mundo prendia. Que hora penalizada, quando a bandeira se içou, e a corneta tocou, a marcha de retirada, a força em marcha avançada, numa tristeza medonha, como a pessoa que sonha, que está doente ou morrendo, eram os soldados dizendo, adeus, a Gui de Borgonha. Foi penosa a despedida, do imperador cristão, Gui de Borgonha e Roldão, soluçavam na partida, Floripes, triste e sentida, abraçou os cavaleiros, principalmente os primeiros, que na torre foram chegados, soluçavam abraçados, Ferrabras e Oliveiros. Gui de Borgonha ficou, sem a mínima expressão, quando a seu primo Roldão, banhado em pranto abraçou, quis falar mas não falou, com o Duque de Nemé, Geraldo de Mondefé, e Tietre de Dardanha, teve tristeza tamanha, que ficou suspenso em pé.